Olá, aqui é o escritor Hélio Silva Filho. Seja bem-vindo à leitura imersiva de mais um conto da Pena em Chamas, o segundo episódio da primeira temporada textual que estamos construindo aqui no YouTube. Trataremos aqui do mais recente conto, Assassino Inexperiente, que você pode acompanhar pelo link na descrição, junto com todo o universo de outros textos presentes no site Pena em Chamas, que fazem da literatura uma ferramenta para desbanalizar a realidade. No conto de hoje, acompanharemos a história de Jorge, um sujeito que volta para se vingar de seus patrões após um longo período de humilhações a que eles o submeteram. As coisas, entretanto, não são tão simples, em especial para alguém por tanto tempo subjugado e que agora quer retribuição. Põe os fones de ouvido e acompanhe a narrativa que começa agora. Até a chuva tinha segurado um pouco seu ritmo para contemplar a vingança de Jorge. Em termos, era um dia de glória para aquele besouro humano, estacado com sua grossa capa de chuva preta abaixo do salgueiro chorão, a saborear, por debaixo do bigode, a gostosura dos desafios assassinos que estavam por vir. Nunca matara alguém, mas a inexperiência não o amedrontava. Mantinha o chapéu em mãos para sentir as pesadas gotas lentas caírem sob seu calvo cabelo e escorrerem pelas cicatrizes em sua nuca. As cicatrizes tinham vindo de lá, do segundo andar. Foi um milagre ter sido expelido daquele inferno. Seria um milagre sair dali sem ser preso. A vingança era mais doce que parecia, como um cupcake. Maldita palavra estrangeira em seu idioma. Jorge era nacionalista, um trabalhador nacionalista. Contradições, cicatrizes. A chuva ajudava a relaxar os músculos. O frio ajudava o coração a bombear mais forte. Furaria o bolo e comeria a cereja. Sim, neste dia, os humilhados seriam exaltados. Atravessou a rua em direção à mansão, com um calor na barriga. Seria gastrite ou apetite? A primeira era problema, a segunda era solução. O cérebro ignorou o estômago e, salivando, devorou a segunda. Entrada pelos fundos. Conhecia bem o local. Mesmo recebendo ameaças de seu criado, eles não tinham mudado nada. Quão petulantes eram aqueles patrões. Maldito casal burguês. Mas peraí, burguês? Não, isto era palavreado comunista. Não cabia bem. Jorge era um homem de bem, temente a seu país. Apenas mancharia um pouco seu currículo, mas a pátria amada seria compreensiva. Ou melhor, não mancharia a terra. Faria seu prato no segundo andar da mansão. Não deixaria nada escorrer para o chão tão amado que agora ele pisava ao quintal. Jorge escondia-se atrás do muro da garagem. O cachorro devia estar do outro lado do terreno. Era um golpe de sorte, mas fugiria antes que o cachorro aparecesse. Esta seria a parte mais fácil do plano, num terreno tão amplo. Certamente, eles não trocaram animal. Como puderam se achar tão blindados? Tão tolos, ó pai, tão tolos, mas não inocentes. Isso, nunca. Investiu na subida do terreno. Depois entrou pela porta da cozinha. Pouco se importou com as câmeras. Eles não costumavam checar as internas, apenas as externas, para o caso de alguma denúncia. Tinham mais medo de que alguém os flagrasse na humilhação cotidiana contra o subalterno que da vingança, por este jurada, no dia de sua saída. Saída uma ova. Alforria. Jorge sentia-se escravo liberto, branco, mas escravo. Como teriam se sentido os negros naqueles tempos? Certamente muitos sofreram. Ao menos, a Redentora lhes concedera liberdade. Devem ter sentido amor por ela, pela sua pátria, assim como Jorge sentia agora. Quando o coração bate forte para dentro, é morte. Se bate para fora, é infarto. Mas se bate para frente, nos impulsiona, é claro que é amor. Jorge não poderia se confundir e despiu-se do sobretudo como quem desfaz-se da roupa para subir a uma noite regada a erotismo. Não o erotismo dos pelos e secreções, mas o dos azeites e agriões. Pegou uma faca da pia, no meio da louça, fez um pouco de barulho, mas não se importou. Eles não ouviriam. Ele estaria lá em cima, escrevendo seu livro. Ela, cá embaixo, vendo algo no aplicativo Pickpock. Sempre aquelas dancinhas. Prefeitos e primeiras damas não guardam o sábado para si, afinal. Todos sabiam disto. Não sabiam das pancadas contra o criado, do parco salário que ele recebia e do enclausuramento em que ele se encontrava. Trazido de tão longe de casa, de outro estado para cá, metera-se numa furada, a terra das oportunidades, mas conseguira quebrar isto. Ele fora burro, mas a mãe pátria ainda seria gentil. Primeiro, seguiu pelas escadas da cozinha. Subiu-as, aquelas escadas sem corrimão, bem ao estilo da classe média. Ops, não. Bem ao estilo
de gente desclassificada. Percebeu o corredor que dava para o seu antigo quarto. Estacou por um instante em sua vingança. Vieram as memórias, a necessidade de baixar a cabeça para sobreviver. Veio a ideia de fazer parte da família. Veio até o pensamento de ter ganhos trabalhando para um político. Mas tudo foi pelo ralo. Era hora de o sangue ir também. Subiu com mais força, fazendo barulho, virando à esquerda no mezanino e indo dar na porta encostada do patrão. Abriu-a em corrida, num rompante. Seria fácil, seria. A cadeira vazia. Cadê? Uma pancada veio das costas. Você voltou, seu vagabundo, dizia o patrão, com um taco de beisebol na mão, autografado por um grande jogador. As costas de Jorge doíam. Não era possível lembrar o nome do esportista. Também não seria necessário focar em palavras nesse momento. Com um grito, lançou-se desengonçado contra o gordo corpo em sua frente. Agora você me paga o que deve, seu maldito. A primeira investida falhou. O golpe do taco fez outro acerto, mas o sangue quente impediu a sensação de dor. Com a faca da cozinha em mãos e as outras duas pinicando por debaixo do blusão, ele fez seu lançamento. O braço do patrão levou a facada. Depois, a pança foi a segunda vitimada. Não era fácil fatiar o leitão. Quantos pratos não fizeram naquela casa? Quantos pratos não trouxeram até ali para aquela mesma pessoa? De relance, Jorge notou o notebook aberto, num programa azul de digitação. Ele fazia a mesma coisa. Achava que seria reconhecido por mais que os esquemas da corrupção, os favores, os compadrios. Que vergonha para a pátria. Tome mais facada, mais. O patrão já não conseguia segurar o taco e desvencilhar-se dos ataques. Precisou largá-lo para tentar com as mãos se proteger. Gritou o nome da esposa, achando que ela não o tivesse ouvido, mas esta, achegando-se com uma pistola, já estava preparada para efetuar um disparo certeiro. Apercebendo-se da sombra no corredor, Jorge pulou para o lado, mantendo-se ainda agachado, e desviou do primeiro disparo, aproveitando para terminar o corte na garganta do patrão. Não pensara em utilizá-lo como escudo humano no primeiro momento, mas vendo a arma apontada em sua direção, logo lançou-se ao chão e se agachou com o agonizante corpo em sua posse. Você vai me deixar sair daqui, ou ele vai pro saco, gritou contra sua antiga patroa. Não adianta, Jorge. A gente devia ter acabado com isso bem antes. A voz dela parecia estranhamente resoluta. Você prefere ver o seu marido morrer, mulher desgraçada? Jorge perguntava, como a tentar um último argumento para se desencurralar daquela situação. Eu prefiro ver você morto. Ele devia ter esperado por essa resposta. Ela era quem mais o odiava. E depois falavam por aí da opressão da mulher. Coisa de comunista, claro. No mundo real, era um contra o outro. Não fossem os símbolos nacionais, o que daria civilidade ao ser humano? Não fosse o Estado, o que seria de nós? Se bem que aquela que lhe apontava a arma era a primeira-dama, uma exímia representante do Estado frente aos olhos dos outros. Entretanto, tão corrupto, tão moralmente podre, que fazia até você se questionar. O que raios afinal era uma pátria? Jorge tentou correr, mas um tiro lhe acertou no braço, na altura do ombro esquerdo. Mexera-se a tempo para não perder a vida e poder contra-atacar sua antiga dona. Pulou com todo o apetite em cima de sua presa. Com a força que ainda tinha, tratou de quebrar a facadas que ainda lhe restavam o antigo laço que ainda possuía com seu passado. Destruiu tudo o que podia, até que os cabelos loiros se tornassem vermelhos, com o sangue que escorria para tudo quanto é lado. O patrão, ao seu canto, ainda se movia com lentidão, lançando sons agonizantes da respiração opaca de quem ainda quer lutar por alguma luz. Jorge pegou a arma e, com diversos disparos, acabou com o apetite. Não precisara descer para matá-los. Não precisara sujar o solo. Eles seriam enterrados. Um dia, claro, mas não por ele. Da parte dele, a terra do Brasil estava limpa de gente corrupta, de gente má, de gente vil. Ele, Jorge, um anônimo, um otário, agora era rei. Jorge, todavia, subestimara a parte mais fácil do plano. Em sua saída, o cachorro o pegou em corrida no quintal, vindo feito uma besta selvagem. Talvez tenha sentido o cheiro do sangue dos donos, ou, é claro, sido atiçado pelo som dos disparos. Desprovido das balas que gastara por tolice, Jorge teve que tentar, com facadas, resolver a situação. E até conseguiu, em certa medida, ainda que com prejuízos. Parte do bigode fora arrancada pelas lanhadas do cão. A perna estava sangrando com as mordidas. E o chapéu, perdido, junto da blusa e da calça, completamente aos farrapos. Devia ter guardado alguns disparos da arma, ou procurado por outro pente dentro da casa. Burro, como era burro! A inexperiência pesava agora. Com este peso,
Jorge teve de seguir seu rumo para fora da casa, tentando correr, embora manco, por entre as gotas de chuva que voltavam a toda a carga para lhe ensopar e sujar o solo sagrado com seu sangue. Fugia da prisão de anos atrás. Todavia, o sol da liberdade se escondia por detrás daquelas pesadas nuvens. Era o presságio de um mau dia. E ficaria pior. As sirenes se aproximavam, fazendo um barulho enorme, mesmo de longe. Jorge continuou andando, sem pensar em virar-se para trás. Decisão inútil. Os servidores da pátria aceleraram e lhe acertaram com a porta do carro. Logo desceram com armas em punho contra aquele esfarrapado caído numa poça d'água sobre o asfalto escurecido. Não havia gritos de mãos ao alto. Eles também não falavam a respeito dos direitos de alguém. Não era como nos filmes que ele viu na TV do quartinho, ou com o canto de olho na TV da sala. Era tudo mais cru, um pouco ácido, mas, no geral, feito como veio ao mundo. Os servidores da pátria, que durante todos os momentos de injustiça não tinham aparecido, agora estavam ali diante dele para fazê-lo pagar caro pela sua vingança. Perdoe-nos, mãe. Perdoe-os, mãe pátria. Eles não sabem o que fazem. Jorge recebera pontapés para levantar. 2 de seus dentes voaram pela poça d'água e caíram envoltos em sangue, sem fazer barulho, feito 2 bolinhas de cereja. A essa altura, ele não tinha forças para se manter de pé. Feito um tapete velho, foi jogado na parte de trás do camburão. Lá fora, outros carros da polícia se aproximavam da casa, regurgitando agentes com armas em riste a entrar pelo aberto portão traseiro. Jorge viu isto da janelinha. Será que eles não sabiam que não havia ninguém em casa? Começou a perder a consciência, fechou os olhos, sonhou com o hino nacional tocando para a seleção brasileira, assistia baixinho no quartinho de madrugada, sem incomodar aos donos. Enfim, sem donos, sem pátria, sem mente. Desmaiado, refém apenas do próprio subconsciente, no meio daqueles malabarismos psicológicos, Jorge sentiu-se livre. E este foi o conto Assassino Inexperiente, uma narrativa ao mesmo tempo tensa e densa. Se você curtiu a história, deixe aqui no comentário a sua interpretação e a sua sensação a respeito do que apresentamos aqui. Não deixe de curtir e compartilhar este vídeo com quem você conhece e se inscreva no canal para mais novidades literárias. Deixo aqui o meu agradecimento pela sua presença e reforço o convite para que você leia os textos publicados lá no nosso site. O link está aí na descrição. Afinal, não há vídeo que substitua a sensação da boa leitura. No mais, nos vemos na próxima jornada. Fique bem e até lá!